Turma boa entrando aí. Abraço, Guilherme, o Rômulo. Mas hoje o time tá grande aí, viu? Tá travando aí? Tá travando aí, André? Tá travando lá? E aí, pessoal, como é que tá a imagem aí? Tá travando? Como é que tá o som? Márcio, tá me ouvindo? Tô ouvindo. A imagem tá um pouco borrada, mas tô ouvindo. Como é que tá a minha imagem aí? Tá horrível também. Então, eu vou entrar aqui. E agora, como é que tá? Melhorou? Melhorou, melhorou. É, vai ter que ir no 4G mesmo. Mas a sua tá um pouco borrada. Como é que tá aí, pessoal? O meu som, a imagem, a minha Bieda. É, dê um feedback pra gente aí. A imagem tá ruim. Vou sair de novo, Márcio, e vou voltar. Pronto, tranquilo, Éder. É, a minha tá boa, tu tá um pouco ruim. É, sai aí pra eu te chamar de novo. Às vezes é o 4G mesmo, viu? Esperar o Éder voltar aí pra gente começar. Chama ele aqui. Agora sim, agora tá Melhorou? tranquilo aqui. Gostei demais do comentário do Silvio. É, foi qual? Eu não tenho muita essa Comentário do habilidade de Silvio. falar e ficar olhando aqui, não. Tu dá conta aí, viu, Éder? Tá bom, tá bom. Melhorou aí, pessoal? Eu acho que o som tá bom, acho que já dá pra gente ir começando já. Então, pera aí, o pessoal tá reclamando que tá ruim. Vou desligar o Wi-Fi. Melhorou? Não entendi. Dá um feedback pra gente aí se É, o melhorou ou meu não. desliguei o Wi-Fi e melhorou a imagem. O Wi-Fi Ah, o tava, pessoal tava tá. ruim aqui. Foi, então tá bom. A Aline falou que foi, o Ulisses também. Pronto, A então vamos Cris também, começar. Vou dando beleza. feedback aí. Se tiver ruim, vocês avisam aí. Isso aí. Ô, Márcio, eu estava lembrando mais cedo, né, fazer uma introdução aí, estava lembrando mais cedo que nós, nessa primeira série, estávamos com praticamente o quadro fechado e faltando duas pessoas, né, para fecharmos os 6 dias. E um dos nomes era o seu na lista. Aí eu lembro que você me ligou sem saber de nada e oferecendo ajuda. Você me ligou no particular oferecendo ajuda para trabalhar nessa questão da administração. E assim que você me ligou, você ofereceu a ficha, não. A ficha caiu, não, é o Márcio que teremos que chamar mesmo. Eu conversei com o André concordou. Então, já quero de antemão agradecer a sua participação, por você ter aceitado o nosso convite, por você ter aceitado dividir a sua experiência com a gente, tá bom? É, eu que agradeço, né? Fiquei, como eu digo, surpreso com o convite, porque a minha intenção realmente era promover, né, nesse tempo de quarentena, assuntos ligados ao MDT. Eu tinha até falado com o Guilherme, né, no Instagram, no particular. Eu digo, Guilherme, vamos fazer uma live e tal, para a gente realmente entrar nesse assunto do MDT. Aí o Guilherme disse, não, o Ed até já falou comigo. Eu disse, então, show de bola. Não, mas eu faço uma com você. Eu digo, não, meu amigo. Então, realmente a intenção era essa, né? A gente vendo várias pessoas, né, vários profissionais renomados realmente fazendo live, mas eu acho que estava faltando essa pitadinha, né, do MDT, que eu acho que é a maioria da Sim. vivência dos que estão aqui com a gente, né, para a gente exatamente trocar experiências,
realmente a intenção é a gente ficar mais forte, né, nessa quarentena e falar da experiência de cada um. E realmente eu sinto honrado, né, em ter sido convidado e para falar desse assunto, né, de cefaleia, que realmente hoje eu posso dizer que é o meu cargo-chefe, né, a minha paixão, né. Então juntou Que bom, que bom. MDT e cefaleia, né. Isso aí. Então a gente vai discutir um pouco, né? Isso. Nós estamos tentando abordar alguns temas, né? Nessa primeira série. A segunda série estamos fechando. Já tem alguns convidados confirmados. E como eu disse, são temas que estamos colocando diferentes para abordarmos durante esses 6 dias. E vamos lá, né? Vamos fazer um hands-off na cefaleia. Então fala Isso, pra mão no gente aí, já bolso. entrou bastante gente. Como que começou o seu interesse por dor de cabeça, da cefaleia? Então assim, eu acho que todos nós já deparamos com pacientes com dores de cabeça. E realmente assim faltava um direcionamento melhor, pelo menos no meu caso. Então eu atendi uma paciente encaminhada por um neurologista aqui da minha cidade e eu utilizei as técnicas que eu tinha em mãos, né? A osteopatia, né? O Mulligan, estabilização, mas eu não tinha assim um critério, né? Um direcionamento. Eu não tinha muito conhecimento com essa parte científica. E esse neuro, ele ligou para mim e disse: Márcio, eu queria saber o que foi que tu fez com essa paciente, que ela já estava tomando muitos medicamentos e não melhorava, já era uma paciente crônica e com poucas sessões a gente teve excelentes resultados. Aí eu disse: e agora? Porque nós, da fisioterapia, né, a gente está ganhando espaço frente às outras classes, né, médicas, a outras classes de saúde, por meio da evidência. E eu não tinha, assim, muitos artigos que eu pudesse exatamente apresentar, né, o trabalho da fisioterapia. Aí, graças aos nossos grupos do WhatsApp, né, inclusive do MDT Discussões, vários outros, né, com grandes fisioterapeutas, eu joguei lá, né, no grupo, poxa, alguém poderia disponibilizar artigos sobre dor de cabeça, fisioterapia, tal, tal. Se não deu 2 minutos, aí o Palmiro, que está aí, né, na live, grande Palmiro, ele veio no meu particular, aí disse: Márcio, eu estudo isso daí desde 1985 e tal, e vou passar alguns artigos para você. Aí, tá bom. Aí disse: não, me deu seu e-mail e tal, eu, bem tranquilo. Quando eu vi, mais de 100 artigos, né, relacionando terapia manual, fisioterapia, cefaleia, migrânia. Eu disse: poxa vida. Aí caiu a ficha, eu disse: poxa, fisioterapia tem essa quantidade de artigos e não é difundido, né? Isso há 4 anos atrás, ou 5 anos, e não era tão difundido. Aí eu disse: poxa, eu vou colar em Palmiro, né? Aí era o tempo todo, né? Conversando com o Palmiro, lia um artigo, discutia com ele. Aí ele veio aqui a João Pessoa ministrar um curso, né? A gente foi jantar depois do curso, conversando. Aí ele disse: Márcio, eu tenho esse projeto tal, que até o Vinícius está aí, um abraço para ele, Edelberto, o Jorge, né? Para formar um grupo de fisioterapeutas clínicos que estudasse, né, as cefaleias, né? Então a gente realmente a gente começou a colocar em prática, né, esse projeto do Redneck Fisioterapia, onde, por coincidência ou não, acho que o Palmiro realmente já fez pensando, né, pegou profissionais que cada um tinha um pensamento diferente. Assim, eu trabalhava, apesar de ter feito o curso de osteopatia, formação terapia manual, mas o meu cargo-chefe realmente era mais o MDT. O Palmiro, né, osteopata, Mulligan. Aí pegou o Jorge, que fez curso no Canadá, estabilização, controle motor. Aí o Edelberto, né, com a parte do Meit, na parte do nervo vago, ele também é muito da acupuntura, essa parte bem global, né? Ele gosta mesmo dessa parte de energia quântica, essa linha mais global. E o Vinícius se prontificou, né, para fazer a formação do
Jim Watson, né, que é terapia manual. Então, acho que foi uma junção legal, porque realmente, assim, Bom. a cefaleias, a gente trabalha, o tratamento é multimodal, mas realmente cada um vai pegando mais a sua expertise, né? E colocando Sim. mais na sua prática clínica. Então, a gente, depois de realmente muitos anos, né, conversando, trocando artigos, discutindo, isso acho que foi em janeiro, começo de janeiro, aí Palmiro ligou para mim, era 10 horas da noite. Márcio, fala, Palmeira. Cara, vai ter o curso do Pepe na Espanha, tal. Eu disse, quando é? Porque janeiro, né? Acho que no meio do ano. Agora em fevereiro. Bora. Eu digo, meu amigo, como assim? 10 horas da noite, tu liga para mim para fazer um curso. Eu acho que é um curso aqui em Recife, pertinho aqui de João Pessoa. Não, um curso na Espanha, com o Pepe Guilar já no próximo mês. Como é que eu vou programar meus pacientes? Como é que eu vou me organizar? Ele disse, massa oportunidade. Se vira. É o cara que ele já vai começando a dar curso e já falei com o Edelberto, a gente vai. Te vira. Eu disse, puxa vida. Eu disse, oportunidade. Aí realmente, assim, o curso lá do Pepe Guilar, ele é o professor do MDT na Espanha. Então, assim, foi quando eu comecei a realmente a interagir no assunto, tudo, eu vi que ele era o professor do MDT da Espanha e que ele tinha trabalhado, né, um tempo com o Jim Watson, mas estava agora com suas próprias asas, né, nesse mundo das cefaleias. Eu disse, poxa, é isso que eu estou procurando, né? Então, a parte da terapia manual, a gente já realmente sabia, né, um manejo, né, do Mulligan, da osteopatia, do Maitland, ele já tinha feito uns cursos e faltava mais que até eu vou apresentar para vocês, né, um fluxograma, né, de como utilizar o hands-off, né, nesses pacientes, né, como avaliar. Sim. E realmente lá, como o Palmiro está falando aí, foi um masterclass da cefaleia. Tá? O Palmiro disse, pô, saí daqui do Brasil para ir para um curso mão no bolso. E ele, no final, disse, poxa, um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida, tá entendendo? Então, assim, foi uma experiência fantástica e que realmente supriu, né, as nossas expectativas e realmente a gente conseguiu absorver mais, né, como que o MDT poderia ajudar esses pacientes, né, como ia ser feita uma avaliação, como a gente poderia trabalhar com esses pacientes. Realmente foi muito válida essa experiência. Sim. Você falou aí que tem vários artigos, né? Do Palmiro desde 85, então deve ter uma biblioteca só de artigos. Não, meu amigo, É... a gente bota no grupo, né, da gente, jogou um artigo. Aí diz, eu acho que ninguém tem isso aqui, Palmeiro. Isso aí, ó, o artigo tal, que fulaninho escreveu, não sei o quê. Não, pula outro. Isso aí eu já tenho. Eu disse, porra, Palmeiro, passa pra gente. Eles, calma, vão lendo devagar, porque se eu também botar tudo, vocês não vão ler nada. Calma, vamos pros principais, e depois a gente vai organizando direitinho. Eu disse, beleza, tranquilo. E realmente, assim, Então, diante... Isso... Pois não, pode falar. Pode falar. Não, então realmente é isso, né? Então, eu acho que esse trabalho em grupo assim, é muito motivante, entendeu? Então, assim, eu estou entrando em com o André Mello, a Amanda, a Bruna. Então, assim, eu acho que um vai puxando o outro, né? Então, a gente tá no grupo do Redneck, aí vê o Palmiro, o Edelberto, os caras já, assim, renomados, já conquistaram, acho que a gente não pode dizer tudo, porque senão ele já fica com raiva, né? Mas um cara que já tá lá no topo e tá aí, estudando o tempo todo, mandando artigo, discutindo. Aí a gente pega assim, baixa a bolazinha e diz, ei, peraí, baixa a bola aí que a gente ainda tem muita linha para queimar para chegar aí, né? Então isso realmente é o que nos motiva, né, na fisioterapia. São exemplos, né, que todos nós temos, o próprio Liberato, então tem vários aí que a gente pode citar, que eleva o nome da fisioterapia cada vez mais, né? Tá. Como eu estava falando, a questão de... Tem vários artigos, né? Você, na sua prática clínica, pode dizer que sim ou não que tem público? Tem público para trabalhar
com dor de cabeça? Então, isso realmente é um nicho muito grande. Então, assim, o paciente chega com dor no pescoço. Eu estou falando assim uma linguagem porque tem pacientes meus aí também. Então, vamos tentar fazer um meio termo aí. Dor no pescoço, né? Que a queixa principal dele. Mas quando a gente vai investigar, tem cefaleias. Então, estudos que falam que 90% das pessoas no ano passado, 2017, né, também teve dores de cabeça, nem que seja de uma ressaca ou estudando, né, muito tempo. 47% das pessoas possuem dores de cabeça. Então, assim, é uma quantidade muito grande, né, de mulheres. E hoje em dia, a gente vai entrar até em algumas polêmicas hoje aí, com relação à postura, com relação a algumas coisas, estresse. Então, tudo isso realmente favorece as dores de cabeça e um número muito grande de pessoas que tentam tratamentos medicamentosos, infiltração, e não consegue ter uma melhora significativa, principalmente porque falta, como diz, a mãozinha, às vezes, do fisioterapeuta, né, para um trabalho multiprofissional, junto com médicos, com nutricionistas, para realmente, assim, direcionar melhor esses pacientes, né? Aproveitando, antes de pular para uma próxima pergunta, respondendo aqui a pergunta do Roberto, qual foi o seu maior aprendizado aí nesse curso lá na Espanha? Assim, era esse direcionamento, né? Eu acho que um fluxograma de quando começar, o que avaliar inicialmente, como progredir. Acho que a gente vai entrar bastante hoje nessas discussões, porque a intenção realmente dessa live hoje, como foi a do Guilherme, como foi a do Everton, é deixar alguma coisa. Então, eu quero dizer, eita, terminei a live hoje e isso daqui entrou na minha cabeça. Então, não adianta a gente ficar falando muito, conversando muito. Realmente, a gente quer fazer alguma coisa que amanhã já olhe diferente para esse paciente, já diz, olha, já dá para começar direcionando para esse caso aqui. Então, essa é a intenção da gente trocar essas experiências, né? Então, é o que eu estou dizendo, hoje em dia, nessa live aí, eu tô só observando os nomes dos colegas aí, né? Então, eu tô sentindo um jogador de futebol e Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tudo assistindo a gente aqui, né? Jogar. Então, eu acho que vai Vamos dar lá, para a pergunta aqui legal aí, experiência do aí, Everton. Qual a diferença? Vou pegar aqui. Qual a diferença na avaliação entre MDT e as outras abordagens de terapia manual? Então, como eu falei anteriormente, né, o tratamento das cefaleias ela é multimodal, como os tratamentos da região lombar, então dores musculoesqueléticas hoje, o tratamento direcionado, né, é multimodal. Mas eu uso até uma frase do Liberato, né? Se a gente puder matar uma borboleta, né, com o dedo, eu acho que é melhor do que usar uma marreta, né? Então, normalmente, esses pacientes, eles chegam bem hipersensibilizados, né? Com hiperalgia, com alodínia. Então, se a gente consegue, né, entrar com MDT, né? Fazer o empoderamento do paciente, né? O Everton falou muito, essa aliança terapêutica com o paciente. Eu acho que o paciente está com dor de cabeça, chegou lá, a gente pede para ele fazer alguns movimentos, ele notar que a dor dele está aliviando, eu acho que a gente consegue criar essa aliança terapêutica com o paciente e empoderá-lo, né? Ele vai poder fazer os exercícios em casa, sem as minhas mãos, certo? Então, eu acho que a gente leva muito esse conceito do MDT também para essas disfunções, né, das cefaleias, né? Beleza. Mas é aquele negócio, até o Palmeiras ele gosta de usar muito isso, né? Não adianta a gente ter só um dedo para segurar um prato, né? Se a gente puder realmente ter mais dedos, né, para realmente a gente conseguir segurar, é melhor, porque muitas vezes vai faltar a minha experiência do MDT como a do Everton, né, como a do Guilherme. Então, eles vão, às vezes, chegar num movimento que eu não pensei na hora, mas é aquilo que a gente fala, né? Eu acho que uma avaliação para a gente ganhar o paciente é a gente mostrar alguma coisa no primeiro dia. Então, o paciente ele tem que sair no primeiro dia da avaliação
com algum resultado, alguma coisa que diga, caramba, eu tenho que fazer esse tratamento, realmente. Então, acho que vai muito por esse caminho aí. Vamos lá. Guilherme perguntando: o que mudou no seu raciocínio depois do MDT? Porque assim, com relação às cefaleias, né? Então, que a gente via muito no MDT, era mais uma postura estática, certo? Então, eu vi umas 2 ou 3 vezes o próprio Liberato com próprios alunos, né, no dia, que relatava cefaleia, ele perguntava, e realmente fazia postura estática, o paciente melhorava, até uma ressaca ele conseguiu tratar, né, lá na hora, né, no dia seguinte. Então, eu acho que foi mais esse direcionamento, que realmente vai ser esse fluxograma que eu vou mostrar, que é um caminho. A gente sabe que nós que fizemos o curso, sempre estamos nos atualizando, a gente tem várias outras estratégias, né? Mudar de decúbito, as progressões de cargas, mas como não era um curso onde ele usou o nome MDT, realmente ele usou o tratamento das cefaleias, né? Então ele pegou um pouco do Jim Watson, né? Pegou um pouco da experiência dele e adaptou o modelo onde pode ser replicável, certo? Mas nós profissionais realmente a gente pode encurtar caminhos, né? Ou avaliando o paciente, saber qual é a melhor direção desse paciente, né? Quais são as possíveis pistas que você acha de natureza mecânica É, para uma dor cervicogênica? aquele paciente que ele tem realmente uma restrição de mobilidade, né? Então, o paciente que a gente vai fazer uma avaliação e pede para ele fazer um movimento, né? A gente vê uma restrição de movimento. Quando a gente faz uma palpação, né, em certa região, aquele paciente relata dor, né, na cervical, principalmente C1, C2, C3, ele vai relatar aquela dor de cabeça que sempre ocorre nele. Como o Everton até falou, né, quais são as posturas que ele alivia, quais são as posturas que pioram suas dores de cabeça. Então, realmente, isso vai já criando, né, as formiguinhas já começa a pensar lá que pode ter uma desordem mecânica nesses pacientes, né? Os pacientes que tomam muito medicamentos, topiramato, tramal, e nada disso passa, né? As dores desse paciente. Aqui a gente sabe da dor química, né? A diferença. Então, são realmente situações que nos faz pensar em avaliar a cervical, né? Com certeza. Ia ter alguma disfunção Então, de aí, origem mecânica. interessante que aí a gente pode tocar naquele ponto para saber, quando o paciente chega para a gente, quais são os objetivos, né, da história e do exame físico. Isso. Perfeito, perfeito. Como é que Então, você exatamente. utiliza isso aí na sua prática clínica? Peraí. Faça a pergunta novamente, Éder. Estava vendo aqui. Faz a pergunta novamente. Tá. Então, diante dessa, você deu um exemplo aí da pista, de uma pista, né, de Isso. como identificar a dor de origem cervicogênica. Aí eu fiz um comentário onde que, quando o paciente chega para nós já podemos avaliar qual o objetivo do exame físico nesse paciente. Qual o objetivo da história, né? Perfeito. Perfeito, entendi. Eu acho que o principal é a gente eliminar as famosas red flags, né? As bandeiras vermelhas. Sim. Então, isso aí é muito importante. Realmente, acho que eu digo, era uma live só para falar sobre as red flags, né? Que negócio, são poucas, mas uma dessa aí a gente vai para o espaço. Então, a gente saber identificar as red flags, né? Com relação às dores de cabeça. É uma avaliação um pouco complexa, por quê? Porque nós não temos exames de imagem que vão dar informações sobre dores de cabeça. Nós não temos marcadores sanguíneos. Então, realmente, a avaliação é clínica. Então, a gente vai pegar as classificações internacionais das cefaleias, avaliar os sinais e sintomas, frequência, intensidade e tentar classificá-la, né, em algum grupo, onde o fisioterapeuta, hoje, ele pode trabalhar muito bem nas cefaleias cervicogênicas, mas
já tem estudos, né, que falam que a fisioterapia ela pode atuar nas migrânias, né, nas enxaquecas, certo? Pois pode ter uma enxaqueca mal diagnosticada, onde 50% das enxaquecas hoje são mal diagnosticadas, e nas enxaquecas e nas cefaleias tensionais ocorre realmente uma sensibilização do nervo trigêmeo cervical, né? Que é o nervo que faz a ligação da cervical alta, né, com o nervo trigêmeo. Então, tem estudos que falam que a gente consegue reduzir as crises de enxaquecas, a intensidade, a frequência, apesar de realmente ser algo genético, né? Essa parte da enxaqueca pura, mas quando a gente diagnostica, eu sempre digo, né, que vale a pena a gente investigar a cervical desse paciente. Não como cura, mas a gente consegue amenizar bastante, né, essas sinais e sintomas desses pacientes. O Márcio, já me perguntaram também, antes, não hoje, mas eu vou passar a pergunta para você. Você está craque nisso. A pergunta que o Gilmar me fez aqui para a gente, me perguntaram antes. Você usa o MDT nos pacientes que têm zumbido? Se usa, se tem algum resultado? Cara, eu vou te mostrar aqui, exatamente, eu achei um artigo hoje sobre isso. Apesar de no nosso site Redneck, né, tem um blog e tem um texto que o Gustavo Pacheco ele fez, realmente tem nessa relação, né, das cefaleias com os zumbidos, com as tonturas. Mas eu vou mostrar aqui um artigo que, na verdade, é um estudo de caso, né? Mas já, como o Everton deu vários estudos de casos interessantes, eu acho que vale a pena a gente explorar. Sim. Não, apesar da baixa evidência, né? Então, eu tenho esse estudo aqui, que é até da Rosdale, né? Que ele fala do tratamento, né, das tonturas com o MDT, né? E essa paciente, ela sofria muitos anos de dores de cabeça também, de cefaleias, e teve bons resultados, né, nesse estudo. Então, eu acho que é algo que eu utilizo na nossa prática clínica, né? Às vezes chega o paciente dizendo que está com a diminuição da acuidade auditiva, e a gente, como eu digo, tem que investigar. O paciente está lá com zumbido, melhorou a postura, fez algumas manobras, opa, diminuiu. Eu acho que vale a pena a gente investigar. Sabemos que são de várias fontes, né? O zumbido, então vale a pena a gente excluir, pelo menos, o paciente que já passou por otorrino, por todos os profissionais de saúde. Eu sempre digo isso. Vale a pena a gente avaliar a cervical. Vale a pena, com certeza. Não vou dizer que vou tratar todos os zumbidos, mas nós temos estudos de casos e na nossa prática clínica eu já tive alguns casos que a gente conseguiu ter bons resultados. O Guilherme aqui está perguntando se na sua experiência clínica os pacientes aparecem com perda de ADM cervical ou não? Com perda? De ADM. De ADM. Amplitude do movimento. Como a gente sabe, isso não é realmente já tive na live que eu fiz com o do Redneck, acho que foi o Flávio que ele perguntou, Flávio Fida, se todos os pacientes eles apresentavam redução de mobilidade cervical. E se não apresentasse, a gente não iria fazer o exame do MDT, né? Então, a grande maioria que eu atendo na minha prática clínica, eles vão apresentar alguma queixa cervical, dor, e a dor pode limitar movimentos. E que... Espera aí, deixa eu só ver aqui. E que realmente a grande maioria vai ter limitação de mobilidade, principalmente cervical alta. Então, a gente tem um teste, né, que a gente faz a flexão do pescoço do paciente, né, o paciente em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, para quem está assistindo aí. A gente faz uma rotação no pescoço do paciente, né? Quando chega na rotação, o paciente ele pode relatar uma dor maior, certo? Então, nós temos até alguns graus, né, de rotação, 32 graus. Então, a gente compara com o lado contralateral. Então, se tiver uma diferença de mais de 10 graus, né, de mobilidade, esse paciente tem uma grande chance de ter cefaleia cervicogênica. Os estudos falam que até 93% dos casos eles vão apresentar, principalmente a rotação
limitada desses pacientes. Com certeza, 93%. O Gustavo Galvão está citando o livro Trate Você Mesmo do Seu Pescoço, tem um diagrama de local relacionado à cefaleia. Você usa esse raciocínio entre local, sintoma e possível relação origem anatômica. O núcleo trigêmeo cervical, né? Hoje realmente é o foco da gente, a gente tentar dessensibilizar esse ponto. Então, assim, vários situações podem gerar hipersensibilidade nesse ponto, né? Então, há pouco tempo assisti lives do Rocabado, né? Aulas do Rocabado, ele mostrando que a postura pode alterar o ligamento alar, isso fazer uma rotação de 45 graus C2, e isso vai gerar uma inclinação da cabeça. O paciente, normalmente, ele vai ter esse lado e esse lado alto, né? Ele sempre fala alto-alto, então a gente vai lá em C2 realmente e vê que essa vértebra está rodada para o lado. Tem o Jim Watson, né? Ele usa também muito isso, mais com relação ao oblíquo inferior. Acho que eu tenho até algumas imagens aqui. Deixa eu ver aqui. Algumas imagens para ficar um pouco mais ilustrativo. Então, nós temos como várias teorias que essa parte mecânica, né, ela pode gerar essa sensibilização desse nervo trigêmeo, né? Então, estou estudando muito a parte de mobilização neural, né, neurodinâmica. Então, nós temos vários artigos também relacionando diminuição, né, da mobilidade neural, né, a neurodinâmica alterada, na verdade, com as dores de cabeça. Então, realmente é um campo muito grande, né, que a gente tem que realmente estar atento, né? Porque vai chegar um paciente que a gente vai fazer um teste de slump test e o paciente relata dor de cabeça. Então, nós temos um teste de queda também, né? O paciente com a perna estendida, quando faz a flexão de cabeça, ele vai relatar dor de cabeça. No curso do Pepe Guilar, ele usava muito o nervo mediano, né? Então, a maioria dos pacientes apresentavam diminuição de mobilidade neural do nervo mediano. Então, era uma referência que a gente tinha, né, para fazer os testes e reavaliar. E os artigos hoje falam até em 18% dos pacientes que apresentam cefaleias, eles vão ter essa relação, né, neural alterada nessa neurodinâmica, onde podemos utilizar o MDT, né? Então, quantos slump testes a gente consegue negativar depois de um trabalho de um MDT, quanto quem já fez o curso, né, tem a expertise de utilizar o próprio deslizamento, né, o tensionamento neural, né, a neurodinâmica, né? Como que as cefaleias podem ser classificadas no MDT? Como você vê essa classificação? No próprio livro do MDT, né, acho que é o curso, eu acho que é o D, ele tem um capítulo de cefaleia e ele fala, cefaleia postural. O paciente está aqui, né, com dor de cabeça, melhorou a postura, o paciente passou a dor de cabeça. Tem os desarranjos, né? Fez um movimento de retração, a dor passou. Tem as disfunções que podem ter até relacionada com anestesia peridural, né? Que causa realmente uma retração da dura mater. Então, pode ter cirurgias que podem realmente causar as fibroses. Então, eu acho que não muda muito a classificação com relação às cefaleias, não, do que a gente tem no MDT. Talvez, Marcos, a gente entre na próxima pergunta num tema bem discutido. Vamos querer ver essa pergunta aqui do Jair, que aparece. Pronto, aí antes, pode ver a pergunta aí, aqui. vou só mostrar aqui o que eu queria mostrar para o pessoal, certo? Que a gente tem esse encontro aqui, né? Que é o núcleo, né? Trigêmeo cervical, né? Que faz a conexão da cervical alta, né? Com o nervo trigêmeo. Abaixa um pouquinho a câmera, mas abaixa. Isso, abaixa mais. Tá tranquilo aí? Não, abaixa aí mais. Esse, né? Aqui, tá tranquilo? Mais um pouquinho. Tá quase dá para ver aí? Afasta um pouco e abaixa. Agora eu tô vendo aqui. Aí. Pronto, Perfeito. Isso aqui é o
o oblíquo inferior, né, do Jim Watson, né, que ele utiliza bastante, né, como diagnóstico, né. Então, normalmente ele diz que esse músculozinho aqui, né, o oblíquo inferior, quando ele está contraído, ele altera também a posição do C2. Esse aqui, que eu falei do rocabado. Muda a câmera traseira que você viu. Ah, pronto, deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui. Acho que aqui fica melhor, porque sou meio... Eu falei da rotação também de C2, 45 graus, então causa uma alteração a nível da cabeça, né? Então ele tem um bom trabalho com relação a isso. Lógico que, como a gente diz, né, são modelos patoanatômicos, né, que a gente não explica isso ao paciente, mas eu acho que vale a pena a gente, na avaliação, paciente relatador de um lado, eu vou lá na espinhosa de C2, eu vejo que ela está realmente rodada para o mesmo lado. Então, eu acho que são dicas legais, né, para a gente avaliar esses pacientes e fazer o tratamento mesmo, né? Um beijo aí para a Raíssa, né, minha esposa, que veio me dar essa dica aqui, que eu sou meio perdido nisso aqui. O Jair está perguntando, ele está fazendo um comentário sobre o desarranjo cervical ligado à cefaleia. É um Eita, agora... tem uma perda obrigatória de ADM. Eu não escutei, Éder. Repete a pergunta, por favor. O desarranjo cervical ligado à cefaleia é o único que não tem perda de ADM. Você acha está correto ou não a pergunta dele? Isso aí a gente vai ter que relacionar, né? Qual é o nível de vértebra que está comprometida, né? Porque realmente, se for cervical alta, o paciente ele vai fazer um movimento de extensão bom, mas rotação ele vai ter comprometimento. Quando é mais cervical baixa, o paciente ele vai ter comprometimento de extensão da cabeça, né? E as rotações vão estar livres, né? Então, acho que isso aí, perda de movimento, eu acho que vai depender, né, de qual área das vértebras que foi comprometida, né, nesse paciente. Aquele tema que nós conversamos há 2 dias atrás, que havia a relação entre postura e dor de cabeça. Com o quê? Que há a relação entre postura e dor de cabeça. Postura, sim. Realmente, como eu digo, é um tema bem polêmico, né? Porque a gente já viu artigos maravilhosos do Ney Mesiar, né? Falando do Tex-Neck, realmente. E até meu Stabilize, ele estava meio guardado, né? Há um bom tempo, eu não estava usando. Mas, lendo os artigos, principalmente da Ju, né? Da Débora, aqui no Brasil nós temos a Gabriele Ferracini, a Thaís Chaves, né? Alguns artigos que relacionam realmente o Jim Watson, Delas Penhas, então vários autores, né, de artigos que eles relacionam realmente a postura com dor de cabeça. Então eles falam que essa postura por tempo mantida vai gerar fraqueza dos músculos flexores profundos e vai gerar alteração no oblíquo inferior, como o Jim Watson. Pode ter um problema lá no ligamento alar, como o rocabado. Isso aqui, por muito tempo, vai gerar também aderência, né, da dura mater, né? Então, que tem ligação com C2, inervação. Então, hoje a gente, nas cefaleias, faz parte do nosso protocolo, certo? Trabalhar posturas, certo? Nós temos alguns artigos. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Esse é um dos artigos que eu até roubei do Palmiro, né? Então, nós... Peraí. Aqui agora. Assim tá melhor. Então, nós temos alguns artigos relacionando a postura com as cefaleias. Certo? Nós temos muita coisa. Aqui a gente fala de um artigo que só em a gente, né, fisioterapeuta, fazer uma autocorreção do paciente, né? A gente fazer a autocorreção, o paciente consegue já ter uma ativação, né, dessa musculatura profunda. Então, a gente faz muito isso no MDT, né? Então, a primeira coisa que o paciente chega com dor de cabeça no meu consultório, eu peço para ele melhorar a postura, né? Faça a autocorreção. E o paciente realmente já diz que se ele tiver uma melhora, a gente já começa a pensar nisso daí. E nós temos artigos que falam que
a gente consegue realmente melhorar a postura desse paciente, né? Utilizando o stabilizer, temos protocolos bem definidos pela JU, né? Aumentando a cada 2 mmHg, né? A força. Então, a gente tem até no meu Instagram, fiz agora há pouco tempo, né? Como é que a gente utiliza na prática. A gente insufla, né? O stabilizer, para quem não sabe, é uma bolsinha que parece um aparelho de verificar a pressão. Então, a gente coloca aqui atrás do pescoço, a gente consegue mostrar para o paciente, né, ter um feedback visual da força que esse paciente vai realizar, né, durante o movimento. Então, a gente faz algo bem gradativo nesses pacientes. Normalmente, a gente deixa um pouquinho para mais tarde para utilizar essa estabilização. E a gente consegue, né, ter melhoras na postura. Esse é outro artigo que mostrou... Espera aí, já ia falar de novo. Esse é outro artigo que mostrou que com o uso do stabilizer, a gente consegue melhorar esse ângulo aqui, ó, entre o tragus da orelha, né, e C7. Então, a gente consegue melhorar nesses pacientes que apresentam. É um artigo que comparou terapias manuais com alongamento com o uso do stabilizer. Então, a gente consegue melhorar esse ângulo, consegue melhorar realmente a postura desses pacientes e assim reduzindo, né, intensidade, frequência das dores de cabeça e das migrânias, né? A maioria desses pacientes, eles têm essa apresentação, né? O pescoço para frente, né? O ombro protuso, cifose torácica. Aí vem problema no manguito, né? Porque as escápulas não ficam bem posicionadas. Aí serrátil anterior. Então, vai um rolo aí de complicações. Mas, realmente, a gente sempre tenta ser o mais parcial possível, realmente analisar se vale a pena a gente mexer na postura. Então, como tem vários colegas aí do MDT, realmente é uma prática que a gente utiliza. Então, a gente, quando lê esses artigos, a gente fica, poxa, mas tem pacientes que a gente precisa mexer na postura. Apesar da literatura não ser clara, mas a gente faz avaliação sempre com referências, né, sintomáticas. Então, acho que fica bem claro, o paciente está lá com dor, melhorei a postura, poxa, eu não vou trabalhar a postura nesse paciente. Eu acho que a gente tem que realmente ser bem coerente, né, nessas informações para a gente saber quem usar e quem não usar, para também não causar uma hipervigilância desse paciente, né? Então, a gente tem que realmente ter um jogo de cintura para que esse paciente não pegue essa informação e fique o tempo todinho, né, com hipervigilância, que a gente sabe que isso faz aumentar as dores desse paciente, né? Então, a gente faz uma avaliação, vê realmente como é que está a força dessa musculatura profunda, né? Se no aparelho ficar abaixo de 24 mmHg, vale a pena a gente trabalhar essa musculatura profunda desse paciente, tentando deixar entre 26 e 28. O recomendado é 30 mmHg por 10 segundos, né? 10 repetições de 10 segundos. Então, a gente vai trabalhando isso, né? Após uma boa avaliação, com certeza. O que você acha da relação da placa dentária com a cefaleia? De que, Éder? Fala de novo, por favor. O que você acha da relação das placas dentárias com as cefaleias? Hoje em dia, né, essa parte de oclusão, ela não tem muita hoje relação com disfunção temporomandibular, né, com as cefaleias, não. Acho que o caminho é outro. Eu acho que o caminho é outro. Hoje em dia, essas placas oclusais, as evidências não estão corroborando, né, para a utilização. Agora, com certeza, as disfunções temporomandibulares, né, que é relacionada a essa parte de oclusão, acho que deve ser investigada, certo? Após realmente a gente fazer toda a investigação da cervical, não acha nada, torácica alta, não acha nada, a disfunção temporomandibular, né, eu acho que vale a pena a gente investigar, pois a gente tem relação direta com as cefaleias. O que você acha que a vigilância pode aumentar a dor? Pergunta. Porque eu acho que hoje na fisioterapia a gente prima pelo movimento, né? Pela função. Então, como ocorreu no core, né? Então, antigamente tá com dor na coluna, fortalece o core.
E esses pacientes que têm dor, né, cefaleia, ou dor na coluna lombar, já tem essa musculatura muito tensionada. Então, acho que a fisioterapia ela vai entrar para a gente desensibilizar essa musculatura, certo? Através de movimentos ou através do CFT, uma conversa com o paciente, né? Uma educação desse paciente, mostrar que o movimento é bom, né? E não ficar o tempo todinho travado, né? Isso aí realmente faz com que aumente, né? Muitas vezes as dores desses pacientes, né? Aqueles pacientes que têm os trigger points, né? Que hoje, na nossa prática clínica, até utilizo pouco as liberações miofaciais, mas se eu faço todos os movimentos, tudo livre, ATM livre, torácica alta, eu toco no ponto gatilho, o paciente diz, eita, essa é a minha dor de cabeça. Opa, aí eu vou nesse ponto, né? Então, a musculatura ela pode estar interferindo na dor de cabeça caso a gente descarte tudo, certo? Então, hoje eu acho que a fisioterapia ela é muito um trabalho de subtração, né? Eu aprendi isso até no curso do Laslett, né? Então, ele sai descartando, descartando, descartando. Opa, sobrou isso. Até eu já brinquei com colegas, né? Conversando com colegas, né? Que cheguei até a usar, que tenho um curso de osteopatia, a parte visceral, porque eu descartei tudo no paciente. Aí quando eu fui na víscera, reproduzi a dor do paciente. Eu digo, espera aí. E o paciente melhorou, tá entendendo? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, né, clínico nesses pacientes, sempre se baseando nisso, né, nas referências do paciente, certo? Para a gente poder fazer uma avaliação e a gente poder interferir, né, nessas referências dos pacientes, né? Porque nossa avaliação é isso, pegar interferência, referência, avalia o movimento e retesta a referência. Melhorou? O que foi que melhorou? Não sei. Você melhorou fazendo isso, vá para casa fazendo isso. Às vezes a gente quer ter resposta para tudo fisiologicamente, anatomicamente, e diz, caramba, ele melhorou com isso, vá para casa. Se eu matei alguma coisa assim com um revólver ou com uma bazuca, eu não quero saber, eu matei. Então, eu acho que a gente hoje tem muita coisa para a gente poder ter a certeza, né? Se é fisiológico, se é mecânico, se é... Então, muitas informações, mas nada vai fugir disso, né? Referência, trata, reavalia. Referência, trata e reavalia, né? Onde, como o Everton falou, o Guilherme, os pacientes eles vão nos dizendo o que é para a gente fazer. Eu melhoro com isso, eu pioro com aquilo. Então, a gente vai criando um raciocínio clínico, né? E direcionando o que fazer nesses pacientes. Qual que a relação que você vê, ou na sua prática, quando mexemos na torácica alta e o paciente melhora a cefaleia? Isso aí pode acontecer por uma sensibilização central, né? Então, o paciente tem essa dor torácica há muito tempo, vai chegar a hora que vai chegar muitas informações lá no sistema nervoso central e o paciente vai ter dor no olho, vai ter dor na cervical, vai ter dor no pé, vai ter dor em vários locais, né? Mas é isso, vamos descartando. Avalia cervical alta, avalia cervical baixa, nada, vamos para a torácica. Até é muito raro, né, um paciente trabalhar a torácica e melhorar das cefaleias, mas não podemos descartar nada. Eu acho que vai chegar um paciente que vai dizer, poxa, torácica alta desse paciente é um paciente já crônico de muito tempo e já tem essa dor há muito tempo, né? Então a gente vê as mulheres principalmente, né, com essa parte um pouquinho alta, né, que a gente chama de bison, né? Então já nos dá algumas dicas que T1 e T2 ali pode estar com hipomobilidade e está gerando uma sensibilização central, onde grande parte dos pacientes que chegam no meu consultório não são pacientes que teve dor de cabeça ontem e vem para mim, não. São pacientes que realmente já sofrem há anos de dores de cabeça, tomam vários medicamentos, passaram por diversos procedimentos, vários exames de imagem. Então, no MDT a gente chama de barreiras, né? Então, tem várias barreiras. Então, a gente tem que ver essa parte, né? Conversar com o paciente. Então, o Everton e o Guilherme abordou bastante essa parte, né? Que o MDT tem de poder explicar a neurociência de um modo um pouco diferente, né? Não levando aqueles termos técnicos, né? Então, eu acho que essa a minha visão sobre a torácica alta e as cefaleias. Tá? Quando você pega um paciente para corrigir a
a postura da cabeça dele. Você utiliza exercício com stabilizer? Utilizo. Nós temos não só stabilizer, né? Nós temos outros recursos. Inclusive, até Palmiro mandou uma aula dele que você era o modelo dele, né? Do estabilização dos flexores profundos. Eu tenho aqui umas fotos, eu não vou mostrar agora não. Mas nós temos Não, faz isso não. nós temos várias armas, né, para poder fazer isso. O próprio Teraband, uma bola na parede. Então a gente está desenvolvendo até um protocolo do Redneck, né, voltado para esses exercícios, onde a gente não precisa ter o stabilizer propriamente dito, mas hoje eu vejo que é uma boa arma por conta que a gente consegue quantificar, né? A gente consegue é difícil a utilização, né, da gente conseguir fazer com que os pacientes utilizem menos musculaturas acessórias, né, o esternocleidomastoide, né? Então tem paciente normalmente quando ele faz a retração, ele tenta ativar bastante essa musculatura superficial. Então, é um trabalho que a gente utiliza muita calma, né? Respiração, para que a gente consiga não conseguimos segmentar, né? Mas a gente tentar minimizar ao máximo, né? Essa musculatura externa, né? Desse paciente na hora do trabalho Sim. com o stabilizer, né? Sim. Então, uma pergunta legal aqui. Quais as cefaleias cervicais necessitam de abordagem de exercícios? Diferente da abordagem tradicional do MDT. Aqueles pacientes que eles não apresentam fraqueza da musculatura profunda. Mas, como nós sabemos, né? Às vezes o paciente, vamos lá, para o MDT, tá com fraqueza no membro superior direito. E a gente faz os testes, o paciente realmente não tem força. Então, eu não vou fortalecer. Primeiro, eu vou tentar, com o trabalho do Mulligan, do MDT, do Maitland, o que for, a gente faz os movimentos e a força do paciente volta, né? Sem precisar realmente fortalecer. Então, a gente ativa vias, né? Eferentes, né? Que a gente consegue dar força, né, nessa musculatura do paciente sem precisar utilizar exercício de fortalecimento propriamente dito, né? Hoje é um trabalho que a gente utiliza muito, controle motor, né? Então, acho que o fortalecimento ele vem lá por último, tanto que ele demora um pouco, né? São 6 semanas para a gente poder fortalecer um paciente. Então, nós que trabalhamos com terapias manuais, o MDT particular, na verdade, a gente fica pouco tempo com esses pacientes. Então, eu acho que a gente vai mais por esse caminho, né? Essa questão de ativação, antes de entrar no fortalecimento. O paciente fez lá com o stabilizer. Eita, ele não consegue nem manter 22 mmHg. Mas quando eu faço o trabalho, vamos lá, do MDT e o paciente melhora aquela força, poxa, então não é questão de fortalecimento. Acho que faltava acordar aquele músculo ali, ativar, para que voltasse a força desse paciente. Mas vai chegar uma hora que eu vou fazer tudo, o paciente realmente está com a musculatura fraca, opa, bora, já no finalzinho a gente já pode entrar com stabilizer, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. E eu acho que não muda muito, né, nas dores musculoesqueléticas que nós tratamos no nosso dia a dia, né? Exatamente, a cefaleia ela tem suas peculiaridades, né, devido à anatomia, devido à relação. Então, nós temos realmente um ponto ou outro, mas eu acho que o profissional que trabalha, né, com as diretrizes das disfunções musculoesqueléticas, né, o que é para fazer nesses pacientes, muito movimento, muita conversa, que é a educação, né, para quem não conhece, educação em dor, terapias manuais. Eu acho que a gente somos privilegiados, certo, por ter tantas armas e poder escolher qual utilizar nesses pacientes, né, específicos, né? Mas realmente o MDT é o meu cargo-chefe, né, a minha expertise hoje em dia, como avaliação, principalmente, né? Mas graças ao grupo Redneck, né, essa conversa com o pessoal, com o Palmiro, com o Ed, a gente tem utilizado bastante em certos pacientes, terapias manuais, e a gente está conseguindo desenvolver um protocolo bem legal, né, tipo baseado em subgrupos nesses pacientes, que o Palmiro já tem mais experiência, já sabe mais ou menos o que utilizar em cada paciente. Eu vou falando mais do MDT, e assim a gente vai não ficando
aqui, né, só no método, né, a gente consegue abordar a fisioterapia de modo mais, uma visão mais aberta, né, mas cada um realmente Uhum. puxando a sardinha para o seu lado, mas graças a Deus a gente Entendi. respeita bastante, né, nas discussões um ao outro e a gente consegue entrar no consenso e fazer um protocolo assim bem De legal, né? tratamento, tá? E, Qual, na sua prática clínica aí, Márcio, qual a porcentagem de pacientes que tem desarranjo na cefaleia? e tem o quê? Quando você consegue classificar como desarranjo na Mas sua na minha prática prática clínica? clínica, eu acho que vai mais do que os 70% do MDT. Quando a gente realmente vê uma Tá? cefaleia cervicogênica, a gente consegue assim ter Sim. resultados rápidos. Eu vou chutar mais de 80% por baixo, certo? Quando a gente consegue realmente identificar uma cefaleia cervicogênica, né? Porque a gente tem que realmente, se for a migrânia pura, né? A gente vai explicar ao paciente que o trabalho Uhum. realmente é multiprofissional. Se for atencional, tem estudos que falam realmente na utilização do stabilize, né? Pois é algo mais central. A gente consegue melhorar a postura do paciente, a gente consegue diminuir nessa essa sensibilização do complexo trigêmeo cervical. Então, eu acredito que muitos pacientes eles vão se beneficiar vão ter um desarranjo. Acho que falta 50 Tá segundos bom. aqui, Éder, para a gente terminar. Então, a O gente estagiário termina e já está entra na querendo. outra, né? Vamos finalizar com mais. Eu vou desligar aqui, pessoal, para a gente Tá bom. reiniciar. Então a gente derruba o As perguntas que Instagram, não deram para fecha o fazer Instagram. agora, vamos lá na próxima. Oi? As perguntas que não Vou. deu para ler agora, o Isso. pessoal pode mandar na próxima. Perfeito, perfeito. Vou encerrar aqui e voltamos em breve a seguir. Salve isso aí, Márcio. Opa, encerrar agora. Passou meio perdido aqui. O que é que faz aqui agora, hein? Salva no Stories. Tá pedindo para encerrar. Eu aperto encerrar aqui.